Pronto, a Edna tá entrando. Bom dia, Olá, Edna. bom dia. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, Edna? Bom, prazer te ter aqui. Quanto tempo, né? Verdade. Bom, nós já temos algumas pessoas aí na live, tá? E a live vai ficar 24 horas para quem quiser assistir depois. A gente vai deixar a live salva. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? Deixa eu apresentar vocês. A Edna. A Edna, ela é professora da Unifespa, né? Universidade do Sul-Sudeste do Pará, do campus de São Félix do Xingu. E nós nos conhecemos desde a época da graduação, há bastante tempo. Hoje a Edna é professora do curso de Engenharia Florestal e ela vai contribuir com a gente nesse debate hoje pela manhã, que a gente vai estar conversando sobre a questão da poluição de metais pesados e o risco para a saúde pública. Bom, agora eu vou deixar a Edna se apresentar e falar um pouco sobre o assunto para vocês, né? E vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aí, até enquanto a Edna está falando mesmo, que eu já vou tomando nota para a gente poder esclarecer no final, né, Edna? Pode ser assim? Pode ser sim. Tá bom, Edna. Muito obrigada. Fica à vontade, viu? Tá bom, obrigada. Obrigada, Amanda, pelo convite. Bom dia a todos vocês que estão aí com a gente. Eu sou agrônoma formada pela UFPA, campus de Altamira. Fiz mestrado e doutorado na UFRA, campus Belém, na área de ciências do solo. Sendo que no meu doutorado, dentro da ciência do solo, eu fui para essa parte de química ambiental, poluição, remediação de áreas contaminadas, com ênfase na área de mineração, né? Então, eu tenho alguma experiência e tenho um projeto de pesquisa e um grupo de estudo, que é o GEPRA, que é Grupo de Estudo em Poluição e Recuperação Ambiental, que a gente está trabalhando essa parte dos impactos ambientais, a contaminação por metais pesados, e alguns processos de remediação aqui na região do Xingu. Tá? E aí a Amanda me convidou para a gente estar falando um pouco sobre essa questão da poluição por metais pesados, o que é essa poluição, da onde vêm esses agentes que causam esses danos ao ecossistema, que pode chegar até nós, a seres humanos, causar impacto na nossa saúde. Tá? Então, assim, de imediato a gente trabalha um pouco do que seriam esses metais pesados. E aí a gente tem, dentro da literatura, alguns conceitos, né, do que seriam metais pesados, elementos traços, elementos potencialmente tóxicos. Eu, particularmente, gosto de seguir o conceito de elementos potencialmente tóxicos, né, além de metais pesados. Porque o que acontece? Alguns autores, como Kabata Tendias, Aloe, eles definem metais pesados como sendo aqueles elementos que têm densidade atômica acima de 5, né, e que causam efeitos adversos ao ecossistema e à saúde humana. Só que aí dentro desses grupos, desses elementos perigosos que causam danos, a gente tem outros elementos, né, como o arsênio, que ele também causa esse processo de toxicidade, só que ele não é um metal, ele é um ametal. Então, por isso, tem todo esse debate em relação aos conceitos. Aí, eu particularmente uso muito o conceito de elementos potencialmente tóxicos, porque a toxicidade, ela depende do elemento, depende da concentração, depende dessas espécies químicas. Então, eu acho que abrange mais. Então, quando eu falo elementos potencialmente tóxicos, eu estou falando esses grupos de elementos inorgânicos, né? Esses elementos que a gente encontra na tabela periódica, que são naturalmente encontrados na natureza, então faz parte do solo, está presente nas rochas e está ao nosso redor. Então, se a gente for, por exemplo, se você for analisar aí no seu entorno, basicamente tudo à sua volta tem metal pesado, tem elementos potencialmente tóxicos, tem elementos químicos. E eles estão presentes na natureza, só que o que acontece? O nosso estilo de vida, as atividades antrópicas, ela tem aumentado os teores desses elementos no solo. Então, assim, quando a gente fala metal pesado, a gente está falando do bário, a gente está falando do chumbo, do arsênio, do mercúrio, do cobre, do zinco, do níquel, todos esses elementos. Aí o que que acontece? Dentro desse grupo, a gente tem alguns elementos que eles têm efeito benéfico, que são elementos essenciais para a nossa vida, como é o caso, por exemplo, do cobre, do níquel, do zinco, que são micronutrientes, que todos nós, seres vivos, temos. Seja plantas, sejam animais, todos nós temos metais, nós somos constituídos à base de elementos químicos.
A grande problema desses elementos que são essenciais, como o cobre, por exemplo, que é um elemento que sem ele os seres vivos não vivem, por causa que ele é um fator enzimático, né? O grande problema são as concentrações químicas dele. Então, até que ponto ele é um elemento benéfico e até que ponto ele é um elemento tóxico que pode causar câncer, por exemplo. E aí, esses elementos, na natureza, eles estão presentes, por exemplo, nas rochas, né? No solo. Se a gente pegar, por exemplo, o mercúrio, que nós da Amazônia conhecemos muito mercúrio em função das atividades de mineração, o mercúrio é um elemento que naturalmente ele está presente nos nossos solos. Só que o que acontece? A gente tem algumas atividades, a exemplo da mineração, que ela enriquece o ambiente com esses metais. E aí a gente tem tipo um limite, do tipo, até aqui, um limite X, esse elemento ele não causa efeito tóxico. Mas acima desse limite, ele causa um efeito tóxico, ele causa um efeito carcinogênico. Tá? Eu costumo comparar essa parte do que é tóxico e do que não é tóxico, tipo um hemograma. Né? A gente faz um hemograma e fala, acima de 100 de glicose a gente tem diabetes, né? A gente não tem esses limites, a gente diz, é aceitável, não aceitável, faz dieta, não faz dieta. Para o solo, em relação aos metais pesados, a gente também tem esse sistema, esse parâmetro de comparação. Então, a gente tem um nível que é aceitável e a gente tem um nível que é preocupante, que requer análise, requer pesquisa, requer monitoramento e, dependendo da concentração, requer a investigação e remediação dessas áreas contaminadas. Então, assim, é muito importante a gente estar estudando essa questão dos metais pesados, porque, como eu falei para vocês, tudo ao nosso redor tem metal pesado. Então, desde o brinco que a Amanda usa, ao meu batom, esses batons ou esses esmaltes de vermelhos intensos, tudo isso tem metal pesado que dá essa pigmentação dessas cores. Né? Então, na sociedade que a gente vive hoje, toda a nossa volta é constituída à base de metais. E são metais tóxicos. Essa toxicidade, esse efeito carcinogênico, depende muito dessa concentração. Tá? Então, se a gente vai, por exemplo, da louça que a gente usa, das janelas da nossa casa, o nosso carro, os nossos celulares, tudo são feitos à base desses elementos. E aí, com uma sociedade muito consumista que nós vivemos, a gente tem um hábito de descartar muitas coisas, né? Então, quando a gente descarta, que a gente gera esses resíduos sólidos, né, que a gente está dispersando por esse ambiente, a gente está dispersando contaminantes. A grande questão é que quando, por exemplo, está presente no seu brinco, está presente no seu batom, ele está em baixas concentrações. Agora, vamos imaginar um lixão, por exemplo, a céu aberto. Vamos imaginar aquela quantidade de produtos que tem ali, todos eles constituídos e tem na sua composição metais pesados. Né? Aí a gente tem o quê? Um acúmulo. E esse acúmulo é que leva o processo de contaminação, que leva o processo de toxicidade. Tá? Aí, assim, a gente falando da forma natural, o metal pesado está presente lá, os metais pesados, elementos potencialmente tóxicos, eles estão presentes lá no solo, lá na rocha. Só que a questão, em um ambiente natural, o intemperismo, que vai liberar esses elementos da rocha que constitui o solo, ele tem uma escala de tempo geológica, que é lento, que é gradual, e é o que acontece. Essa liberação desses elementos, ela é feita de forma lenta, que não causa uma toxicidade, né? E aí a gente tem um ambiente muito equilibrado, a gente tem a presença da vegetação, tem os ciclos biogeoquímicos, e aí mantém o ambiente equilibrado. Então, assim, mesmo eu chego numa região metalífera, como, por exemplo, a região de Carajás, que tem muita exploração mineral, naturalmente, aqueles metais presentes ali, naquele ambiente, em uma área de vegetação nativa, ele não causa efeito carcinogênico para a biota, para os seres vivos. Por quê? Porque o sistema está equilibrado, a gente tem uma porção de matéria orgânica, de argila, que retém esses contaminantes. Aí o grande problema é quando a gente intervém nessa atividade. Tipo, a gente faz um processo de mineração. Então, vejamos, vamos imaginar uma rocha. Aquele metal que está compondo uma rocha, que tudo que compõe a rocha são o quê? Elementos químicos. Tá? Então,
Para essa rocha transformar em solo e aquele elemento ficar disponível para ser absorvido pelos organismos vivos, isso demora milhões de anos, isso numa escala geológica. Quando a gente vai lá e faz a mineração, o que a gente faz? A gente acelera esse processo desse intemperismo e a gente começa a liberar, em um tempo recorde, uma grande quantidade desse elemento para a natureza. E aí é como se tivesse um sistema saturado. E aí saturou com determinado elemento, começa a haver o processo de uma absorção ou uma lixiviação desses elementos, onde vem contaminando, pode melhor contaminar todo a biota e todos os seres vivos. Então, é por isso que a gente fala que dentro das atividades antrópicas, a mineração é uma das atividades que mais polui, porque ela acelera esse processo do intemperismo que estaria ocorrendo naturalmente no ambiente. Né? Então, você libera em um mesmo momento, uma mesma velocidade, grandes concentrações, por exemplo, de arsênio. Arsênio esse poderia levar bilhões de anos para estar sendo liberado. E aí o que acontece? Você libera, vem o processo da chuva, vem o carreamento, e chega em toda uma bacia hidrográfica. Aí chega nessa bacia hidrográfica, vamos imaginar a bacia hidrográfica do Tapajós, do Xingu, chegou aqui para chegar nos oceanos, né? E aí justifica, por exemplo, porque alguns organismos marinhos apresentam teores elevados de metais pesados. Tá? A gente tem algumas pesquisas, por exemplo, do grupo de ecologia aquática da UFPA, que tem demonstrado que os cações, né, aqueles filhotes de tubarões, que a gente costuma consumir muito na região litorânea, apresenta altos teores de arsênio. E as pesquisas deles têm mostrado que esse arsênio pode estar relacionado a essa quantidade de sedimentos que são depositadas na bacia que vai chegar até os oceanos. Tá? E isso chama bem a atenção para a gente, porque a gente tem que parar com essa ideia que contaminação e poluição por metais pesados, ele é in loco. Né? E não é. Essa contaminação, essa poluição, ela é dispersa. Quando a gente fala de natureza, quando a gente fala de ecossistema, a gente não tem como isolar um contaminante. A não ser que você faz um aterro sanitário. Mas essa ideia de a gente achar, a gente está distante, né? A poluição daqui não vai chegar lá no Marajó, vai chegar. A gente tem todo um processo de dispersão e isso é muito crítico. Porque quando a gente fala dos metais pesados, uma das características para ser metais é não ser degradável. Tá? Então, assim, ao contrário dos derivados de petróleo, por exemplo, que são compostos orgânicos, eles podem se degradar. A gente tem bactérias, fungos, que, por exemplo, pega aquelas moléculas lá do tolueno, que a gente encontra na gasolina, que são tóxicos, degrada e libera para a atmosfera na forma de CO2. Quando a gente tem os metais pesados, como arsênio, como mercúrio, esses elementos eles não se degradam. Não tem como a gente quebrar essa molécula. Tá? E o que ela acontece? Ela acumula. É o efeito da biomagnificação. Então, ela vai acumulando nos organismos vivos. Ela chega, vai ficar naquele sedimento, digamos, no fundo do rio, vai ser arrastado, vai chegar até o Oceano Atlântico. Lá, todos aqueles organismos marinhos, eles podem absorver esses metais. Acumulou no músculo desse peixe, por exemplo. Nós, ao alimentarmos desse peixe, que está contaminado por um elemento químico, por exemplo, o nosso organismo pode acumular aquilo. E aí a gente vai passando de cadeia para cadeia, porque esses elementos eles não se degradam, eles não se desfazem na natureza, eles são acumulativos. E essa é uma das grandes preocupações quando a gente fala sobre os metais pesados ou os elementos potencialmente tóxicos. E aí a gente fala assim, além, né, que por exemplo, a gente fala de mercúrio, a gente fala muito, a gente sabe que a mineração, ela enriquece todos esses processos. Mas fora a mineração, a gente tem outras atividades que elas enriquecem. Quando a gente fala enriquecer, a gente fala no sentido que esses elementos eles já existem na natureza, mas as atividades antrópicas, eles aumentam esses teores, essas concentrações, e aí que a gente tem os problemas de toxicidade, efeitos que causam o câncer. Aí, por exemplo, fora a mineração, quais são as outras atividades
que a gente tem que pode estar contaminando? A agricultura, né, é um dos processos que tem que leva ao acúmulo de metais pesados, que, por exemplo, assim, na agricultura a gente usa muito adubos. Então, quando você faz no seu roçado, no seu sistema agroflorestal, na sua horta, você joga lá um adubo fosfatado para atender a demanda da planta por fósforo, você não está colocando naquela porção ali só fósforo. Junto com o fósforo, você vem outros elementos químicos. Você vem, por exemplo, o chumbo, você vem, por exemplo, o cádmio. Né? Mas por que disso? Porque o fósforo, por exemplo, ele está presente nas rochas. Né? Então, aquele adubo fosfatado que a gente tem é um processo de extração de uma rocha fosfatada. As rochas, elas não são compostas por um único elemento. Então, por exemplo, a rocha fosfatada, lá que se extrai o fosfato, o fósforo, ela não é composta apenas de fósforo. Tá? Então, todas as rochas, elas são um aglomerado de elementos químicos. Tá? Uma composição química, todos aqueles elementos que a gente vê na nossa tabela periódica. Então, na rocha que tem o fósforo, né, se você for ver o principal mineral, que é a apatita, tem fósforo, tem cálcio, tem cloro, pode ter chumbo, pode ter cádmio, pode ter arsênio. E é o que acontece. Durante o processo de beneficiamento que transforma uma rocha em um adubo fosfatado, não tem como eliminar todos esses elementos que estavam compondo aquela rocha. Então, isso significa que quando a gente aduba, né, coloca um adubo fosfatado lá, a gente não está colocando só fósforo, a gente está adicionando esses outros elementos que estavam compondo aquela rocha, como, por exemplo, o chumbo e o cádmio. Aí a gente fica adicionando esses adubos ao longo do tempo. Então a gente passa, por exemplo, 10, 15 anos cultivando numa mesma área e todo ano fazendo adubação fosfatada. Aí o que acontece? A planta ela vai absorver o fósforo, qualquer outro elemento de interesse para ela, e aqueles elementos que estavam compondo a rocha junto com o fósforo fica sendo adicionado no solo. Então aquilo vai acumulando e chega um ponto da gente enriquecer esse solo com esses elementos tóxicos que estavam acompanhando o adubo fosfatado. Tá? Aí o que acontece? Alguns elementos, a planta, ela não consegue diferir. Exemplo, o fosfato, não, o chumbo, perdão, e o cálcio, eles são absorvidos pela planta pela mesma via. Então, se tem no solo, por exemplo, Edna, deu uma travadinha aí, Edna. Edna? Edna? oi, tá me ouvindo? Deu uma travadinha aí. Vamos esperar estabilizar. Peraí. Pessoal, tá ok para vocês Tá aí? bom. Edna, acho que. Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho. Acho que estabilizou de novo. Pode voltar. Ah, tá legal. Então, eu vou voltar à parte do chumbo e do cálcio, que, por exemplo, o cálcio é um elemento essencial e o chumbo é um elemento que não tem função biológica conhecida. Ou seja, ele não participa de nenhuma via fundamental para a planta. Vamos focar na planta agora. O que acontece? Tem chumbo e tem cálcio no solo. De repente, a concentração do chumbo é maior do que a concentração do cálcio. O que acontece? A planta ela vai absorver o chumbo pela mesma via que ela absorveria o cálcio. Só que o cálcio, por exemplo, se ele chegar lá na membrana plasmática, né, ele não vai desempenhar a mesma função que o cálcio desempenharia. E aí ele começa o quê? O efeito tóxico do chumbo. Tá? Em alguns casos, a planta, né, a maior parte dos metais, por exemplo, as plantas, elas absorvem, aí esse elemento ele não tem uma função biológica conhecida. Aí, por exemplo, a planta, como forma de reduzir essa toxicidade, esse risco, ela acumula esse elemento nos vacúolos.
E aí o que é que acontece? Vamos imaginar as brásicas, né? Os couves, que têm muita facilidade de absorver metais. Então, por exemplo, você cultivou você cultivou o couve em um solo, ele tem altos teores de chumbo, essa planta ela vai absorver o chumbo. Aí, para se livrar dessa toxicidade, ela vai acumulando esse chumbo nos vacúolos até o nível que ela consegue, né? Até o nível de não causar toxicidade. Aí, suponhamos, você vai comer aquela folha de couve linda, ela não está apresentando nenhum efeito tóxico, tá? Nenhum efeito tóxico conhecido, não está apresentando, mas não quer dizer que ela não acumulou nos vacúolos, porque os vacúolos, eles funcionam para a planta como se fosse assim, tem várias funções, mas uma dessas funções é armazenar coisas que não tem servido. Aí você come a folha de couve, você está comendo, estava armazenado ali. Tá? Aquele chumbo que veio junto com a adubação fosfatada. A planta absorveu o fósforo? Absorveu, mas também ela pode absorver o chumbo. Ela absorveu esse chumbo, ela fica guardando ele até certo nível nos vacúolos. Aí você vai lá, come essa folha, por exemplo, você está ingerindo aquele chumbo. Aí o que acontece? O chumbo, ele, no nosso organismo, ele também vai competir pelo cálcio. Tá? A diferença é que o cálcio, por exemplo, vai lá para a composição dos nossos ossos. O chumbo, ele vai também, mas chega lá ele não vai desempenhar aquela função, por exemplo, que o cálcio desempenharia. E aí que vem todo efeito danoso à saúde humana. Tá? E aí, quando a gente vai para a saúde humana, tem algumas coisas que a gente pode debater, que é o seguinte. Não necessariamente todo elemento que tu comes, que todo o alimento, perdão, que você come, que esteja contaminado com metal pesado, aí eu comi o peixe tinha mercúrio. Automaticamente eu estou contaminado por mercúrio? Não, tá? O fato de você ingerir um alimento contaminado não quer dizer que obrigatoriamente, no mesmo instante, você vai estar se contaminando. No nosso organismo acontece toda uma via metabólica, acontece uma competição pela absorção desses elementos, e boa parte dos elementos tóxicos que a gente ingere junto com nossos alimentos, eles são expelidos pelas fezes e pelas urinas. O problema é quando a gente está exposto a isso durante muitos anos e por várias vias. Então, imagina, você come o peixe que pode estar contaminado por mercúrio, você come o couve ou qualquer outro alimento que venha de uma adubação que pode estar contaminado por cádmio e por chumbo. Aí você fica muitos anos exposto a esse processo. O que acontece? Seu organismo ele também começa a acumular esses metais. E aí, os metais no nosso organismo não é instantâneo o efeito tóxico que o nosso organismo costuma apresentar. Não é assim, eu comi um peixe contaminado por mercúrio, eu me contaminei por mercúrio e o mês que vem eu já estou dando os primeiros sinais de câncer. Não. Como esses metais eles são acumulativos e não são biodegradáveis, eles ficam acumulados no nosso organismo o resto da vida. Aí vai passando o tempo, você está sempre exposta a esses contaminantes, com o passar dos anos, 10, 15, 20 anos, você começa a apresentar alguns sintomas de câncer, e que às vezes é difícil de relacionar com esses teores de metais que se acumulou no teu organismo. Tá? A gente tem todo esse processo. Quando a gente fala, por exemplo, de homens, mulheres, crianças e adultos, a maior preocupação são as crianças, né? Elas acumulam mais, o efeito é maior. E no caso das crianças ou qualquer pessoa, quanto maior o teor de tecido adiposo que nós temos, mais a gente pode acumular esses metais. Tá? A gente tem isso. Então, por exemplo, entre homens e mulheres, as mulheres têm mais chance de acumular metais pesados do que os homens. As pessoas com maior teor de tecido adiposo também podem acumular mais. Pessoas que não têm uma alimentação saudável, por exemplo, crianças que estão desnutridas, elas têm muito mais chance de se contaminar. Porque é o que acontece? Imagina uma criança, ela está exposta a altas concentrações de chumbo, né? Criança brinca com terra e tudo mais. E elas têm uma alimentação pobre em cálcio. Então, eu estou fornecendo muito chumbo para ela e pouco cálcio. Então, a tendência daquele organismo acumular aquele chumbo
também é muito alta. Né? Então, a gente tem essa relação direta que a gente encontra no ambiente com aquilo que aquilo que acontece no nosso metabolismo. Tá? Aí, assim, eu falei aqui rapidamente da mineração que causa e por que que a mineração causa. Falamos na questão da agricultura via adubação, mas aí a gente precisa, na realidade, ressaltar em relação à agricultura o seguinte: não é apenas adubação química que acumula metais no solo, adubação orgânica também. Tá? A gente precisa ter uma atenção maior para isso. O que tem que acontecer? Monitoramento sempre das áreas agrícolas. Que, por exemplo, você coloca, por exemplo, adubação de esterco suíno, por exemplo. São normalmente apresentar os teores de zinco, de níquel, de micronutrientes. Então, tu fica adubando por muito tempo uma área com adubação orgânica, você pode levar ao cúmulo de alguns elementos. Níquel e zinco são essenciais, são micronutrientes? São. Mas, dependendo da concentração, eles também podem ser tóxicos e eles podem causar danos à saúde humana e ao ecossistema semelhante ao chumbo, ao cádmio, que não tem função biológica conhecida também. Tá? Fora esses que a gente já conhece muito, a gente tem, por exemplo, postos de combustíveis, são fontes de contaminação, tá? Os combustíveis são derivados de petróleo, então eles têm metais na sua composição, além da toda a composição dos orgânicos, né, dos hidrocarbonetos, que também causam efeitos maléficos à saúde humana. Aí, por exemplo, quando você tem a gasolina, você não tem só o derivado de petróleo, você tem os aditivos químicos que são adicionados para evitar a corrosão de motores e tudo mais. Esses aditivos químicos, gente, são metais, são cromos, são chumbo, tá? E aí, por isso que os combustíveis, eles também contaminam por metais pesados. Outras coisas que às vezes a gente não dá devida atenção, a tinta. A gente gosta muito de pintar a casa, né, com tinta, cores fortes, brilhantes, todas essas características que dá cor, por exemplo, na tinta, os vernizes, que dá alta durabilidade. Quem garante esses efeitos são os metais pesados, é o chumbo, é o cromo. Então, aquelas cores fortes, vermelho, laranja, tem muito cromo, tem muito chumbo. Tá? Então, por isso que esses resíduos da construção civil, eles também poluem por metais pesados. Tá? O cimento é feito à base de quê? De calcário. Na rocha que tem calcário, pode ter arsênio. Então, isso pode vir acumular também. Então, muitas vezes a gente pega esse resíduo da construção civil e usa para aterrar os quintais. Aí depois a gente vai lá e planta o couve e come naquele mesmo ambiente. Tá? Então, são tudo fonte de dispersão. Mas aí, dentro da área da Amanda, como ela me diz, ela trabalha muito com os resíduos sólidos urbanos, né, Amanda? E aí o que acontece? A gente tem no nosso país poucos aterros sanitários, a maior parte dos nossos resíduos são descartados onde? Nos lixões a céu aberto. Então, tudo aquilo que vai para os lixões, gente, tem contaminantes orgânicos, né? Os plásticos, por exemplo, derivado de petróleo, mas lá tem grandes concentrações de metais pesados e aquilo fica sendo colocado toneladas e toneladas diárias sem nenhum tratamento. Todo aquele material, ele começa a passar por um processo de degradação, decomposição. Então, todos aqueles metais que estavam fazendo parte daquela composição, eles começam a ser liberados para o ambiente. Aí, o que acontece? O solo, ele funciona como se fosse um grande filtro, né? Então, o solo, ele não é assim, tudo que chegou no solo vai ultrapassar toda aquela barreira, aquele perfil e chegar no lençol freático. Não, o solo, ele funciona como filtro, ele consegue dissolver, ele consegue... Travou novamente. Opa, voltou. O solo funciona como filtro. Então, ele funciona como filtro. Então, o que acontece? Ele adsorve, tá? Como se fosse um grande ímã, parte desses cátions e parte desses ânions que vão sendo liberados no processo de decomposição. Só que todo solo, ele funciona o quê? Ele tem um limite. Então, imagina você ter um ímã e você vai colocando agulha nesse ímã.
Vai chegar uma hora que não tem como mais você encostar a agulha no ímã, porque ela já está preenchida. Esse ímã já está preenchido por agulha. Então, é como se o solo fosse o ímã e os metais fossem as agulhas. O que acontece? Chega uma hora que ultrapassa a capacidade desse solo de absorver esses contaminantes. E quando ultrapassa essa quantidade, essa capacidade do solo, tudo que estava ali começa a ser o quê? Lixiviado. E toda essa lixiviação, ela vai chegar aonde? No lençol freático, nas águas subterrâneas. E aí, quando a gente vai lá e toma essa água subterrânea, a gente está tomando, na realidade, pode, na realidade, né? Pode estar tomando um coquetel de contaminantes que vem no processo de degradação. Por isso que é muito importante a gente ter a gestão correta dos resíduos, seja de origem agrícola, seja de mineral, seja de resíduos sólidos urbanos. Porque toda essa composição, ele pode sim causar danos à saúde humana e isso é muito perigoso. Pronto. Poxa, Edna. Palmas para Edna. Ah, obrigada. E as palmas, pessoal, aí que eu não vi nenhuma ainda. Bom, Edna, assim, falando de verdade, uma chuva de conhecimentos, como a própria Ellen comentou aí, né? Você viu que a Ellen tá online aí? Ah, eu vi a Ellenzinha, os alunos meus lá de Capanema também. Os meus alunos aqui é importante destacar, tem alunos da engenharia ambiental aí, alunos do curso de bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia das águas, a professora Tayane, do ETEPA, de Oriximiná, e ela disse que os alunos dela vão assistir também, mais tarde, essa live, né? E, assim, muito obrigada, né? Agora a gente está aberto para perguntas. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí, Matheus. Esse é o tema do teu TCC, né, Matheus? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. A Edna está aberta para colaborações também, não tá, Edna? Com certeza. E assim, foi muito boa mesmo. Acho que a gente aprendeu bastante com essa tua palestra que você trouxe aqui pra gente. A gente vai trazer mais, viu, Ellen? Vamos ver as temáticas aí. Bom, eu tenho uma pergunta pra gente começar discutindo aqui, né, pra ver se os meninos se empolgam. A gente discute muito a questão da importância de se fazer compostagem domiciliar. E a gente sabe que o resíduo orgânico que a gente gera nos nossos domicílios, eles também possuem uma carga de metal pesado. Você, como agrônoma e que trabalha com metais pesados, realização de compostagem para utilização em hortas domiciliares seria um fator preocupante de contaminação ou não? Ah, eu acho que a compostagem, na realidade, ela é uma alternativa, né? Para a gente evitar, porque boa parte dos nossos resíduos são resíduos orgânicos, né? E aí a gente tem outros problemas que acontece? Quando a gente deixa esses resíduos orgânicos da nossa casa e até o lixão, esses resíduos, como eles são orgânicos, a taxa de decomposição deles é alta. Então, durante esse processo de decomposição, eles liberam ácidos orgânicos, né? Os citratos, os málicos, lá, todo o processo de contaminação. Quando eles liberam esses ácidos orgânicos lá no lixão, eles aceleram o processo de degradação daqueles outros componentes que estão lá, que são muito mais ricos em metais pesados. No caso dos resíduos orgânicos, a utilização deles em horta não se torna tão preocupante que possivelmente as concentrações dos metais que vão estar ali, elas são baixas. E boa parte desses metais, eles seriam, alguns deles, né? Vai ter chumbo, vai ter arsênio, vai, porque a planta absorve. Mas em concentração baixa, e que a gente não consegue, o nosso organismo não conseguiria absorver. Uma outra vantagem do resíduo orgânico, que a matéria orgânica, ela reduz os teores disponíveis dos metais. Porque é o seguinte, a planta, ela não absorve todo o metal que está no solo. Esse metal ele tem que estar numa espécie química que a gente, forma química que a gente fala assim, ele está disponível. Tá? A matéria orgânica, ela reduz os teores de metais disponíveis no solo, porque ela é complexa. Então, se eu usar a compostagem orgânica, ela tem um mecanismo de reduzir a contaminação de um solo. Se esse solo já estiver contaminado por metais pesados, você usar produtos da compostagem é uma alternativa para a remediação de uma área contaminada. Muito bem. Porque a matéria orgânica ajuda no processo de fixação, né?
Isso, complexação desses metais, reduzindo as frações disponíveis. A planta só absorve, a biota do solo só absorve aquilo que está disponível. Então, se a gente reduz os teores disponíveis, a gente não está assumindo com contaminante no meio, mas a gente está reduzindo aquela fração que as plantas conseguiriam absorver. E a matéria orgânica ela é uma alternativa para toda a área que apresenta contaminação por metais pesados, exatamente por ela reduzir as frações disponíveis. Ah, ótimo. Tem uma pergunta do Matheus aqui, ele está fazendo TCC na área. Pergunta bem complexa, né? Você consegue ler a pergunta aí ou quer que eu leia para você? Peraí, deixa eu ler aqui. Tenho dúvida quanto ao balanço de nitrogênio e as taxas de clorofila sob o estresse de altas concentrações de petróleo. Elas não apresentaram diferença significativa nessas taxas. Isso, Então, acho que é no mais caso, ele tem um ambiente contaminado. Ele tem um ambiente contaminado por derivado de petróleo. Ele cultivou algumas plantas e não apresentou diferença em relação às taxas de clorofila e de nitrogênio, é isso? Eu acho que é isso o tema do TCC dele. Ele está fazendo um experimento com isso, se eu não me engano. Olha quem entrou, a Ângela entrou aí. Ai, Ângela, beijos. Olha, porque assim, não necessariamente a planta ela vai externar esse efeito de toxicidade. Porque o que acontece? Dependendo da planta, a gente tem um grupo de plantas que a gente chama assim, plantas fitorremediadoras. Tem plantas que elas conseguem absorver, ela consegue absorver os contaminantes, elas absorvem os contaminantes, só que ela tem uma produção, induzem a produção de algumas enzimas, alguns ácidos orgânicos, algumas fitoquelatina, que elas complexam esses metais. Então, em vez de ficar, por exemplo, absorver o cobre, em vez vamos falar, absorver o arsênio. Em vez do arsênio ficar livre lá, fazendo parte da parede celular ou qualquer outra coisa, elas induzem a produção de algumas fitoquelatinas. Essas fitoquelatinas, elas complexam esses metais e acumulam ele, por exemplo, na parede celular ou no próprio vacúolo. Então, algumas plantas, elas têm essas estratégias, né? Em áreas de mineração, a gente vê muitas plantas que surgem espontaneamente. Essas plantas, elas têm muito potencial para esses programas de fitorremediação, porque elas, ao longo do processo de evolução, desenvolveram suas estratégias. Então, analisar apenas o balanço de nitrogênio e a taxa de clorofila não quer dizer que essa planta não absorveu esse contaminante. Ela pode ter absorvido e ela pode ter lançado de algum arcabouços bioquímico para reduzir essa toxicidade e isso não influenciar na sua atividade metabólica. Então, precisa analisar, por exemplo, se você está trabalhando com algum produto derivado de petróleo, precisa fazer a análise da concentração desse derivado na planta para saber se ela acumulou ou não. Existem outras espécies de plantas, por exemplo, que mesmo convivendo em um ambiente contaminado, elas não absorvem o contaminante. Elas também desenvolvem outras estratégias metabólicas que elas conseguem ali, ó, por exemplo, sobreviver em um ambiente, tem uma espécie de samambaia, tetrivitatas, que elas desenvolvem em um ambiente altamente contaminado por arsênio e elas não acumulam arsênio. São chamadas plantas fitoestabilizadoras, por exemplo. Né? Elas desenvolvem um ambiente contaminado sem absorver esse contaminante. Mas para isso elas têm algumas estratégias bioquímicas, algumas estratégias metabólicas que essas plantas desenvolvem. Ok. Temos mais uma pergunta aí, espero que tenha respondido, viu, Matheus? Tenha te ajudado. Se não tiver depois, se eu não respondi, o Matheus pode depois entrar em contato, que aí eu falo com ele. Eu vou colocar o teu e-mail para ele aqui. Quem quiser pode pedir, depois eu mando, tá? Tem pergunta da Luciane aí, duas perguntas da Luciane. Falando um pouco sobre as alternativas de remediação, no seu ponto de vista, qual seria a melhor alternativa a ser adotada para o caso de contaminação de peixes por mercúrio, por exemplo, que não temos como controlar o produto que chega até a gente? Tá. Então, mas aí eu não entendi. A remediação seria do peixe já contaminado?
Eu acho que ela está falando um pouco das áreas de mineração, né? Porque você Ah, discutiu tá. bastante aí a questão de que a gente tem que ter a concepção de que a contaminação por metal pesado não é uma contaminação focal. E é muito do que a gente vê aqui na nossa região. A gente de fato não sabe se a gente está comendo peixe contaminado ou não. Inclusive, eu queria dar uma emendadinha nesse assunto aí, porque há pesquisadores que comentam, como você mesmo falou, que os metais pesados estão naturalmente presentes no meio ambiente, né? E eu já vi resultados de estudos que falam que estudos de concentração de mercúrio em áreas que não têm mineração e que também são altas aqui na Amazônia. Então, assim, se a gente tiver que controlar, eu vou reformular a pergunta dela, que eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Se a gente tiver que controlar a contaminação focal de mercúrio para impedir que ela avance sobre as outras áreas e isso chegue ao pescado, né, que é o que é a nossa base da nossa alimentação na Amazônia, principalmente aqui na região do Tapajós, que temos muito, né? Então, o que, na sua opinião, a gente poderia fazer para conter essa contaminação focal? Seria mais ou menos isso. É possível? Olha, o grande problema do mercúrio na Amazônia, aqui a gente não tem, por parte dos garimpeiros, há um acompanhamento técnico. Então, eles usam uma quantidade de mercúrio que alguns estudos já apontaram que é além do necessário para eles terem aquela exploração de ouro. Então, se eles tivessem acompanhamento técnico, por exemplo, eles poderiam usar menos mercúrio e ter o mesmo rendimento. A gente tem, no caso do mercúrio, porque o mercúrio tem um ciclo biogeoquímico que é diferente dos outros elementos, né? Então, o mercúrio ele fica muito tempo na atmosfera. Aí, suponhamos assim, tem um garimpo lá no Peru. O cara usou o mercúrio para o processo de amalgamação. Aquele mercúrio de lá, ele pode chegar aqui no Marajó, pela questão que o mercúrio ele fica muito tempo na atmosfera na forma de mercúrio elementar. E aí, quando vem a chuva, esse mercúrio, que durante o processo de amalgamação, o que acontece? Coloca o fogo para ver o processo de fusão, boa parte daquele mercúrio é volatilizado para a atmosfera. Mas existem algumas tecnologias que podem ser usadas para reduzir essa volatilização do mercúrio para a atmosfera. A questão é que boa parte da mineração na Amazônia não usa isso, né? Um sistema como se fosse uma capela. Aí eles não usam. Esse mercúrio chega na atmosfera, ele fica lá, sendo levado pela corrente de vento. Então você imagina que a gente teve queimadas aqui na Amazônia, que a fumaça chegou lá no centro-oeste, né? No sudeste do Brasil. Então você imagina que as correntes de vento, elas carregam todas essas partículas que estão na atmosfera. Então quando vem a chuva, o que vem? Vem a deposição. Então por isso que a gente não tem uma contaminação in loco quando a gente fala disso. Então, para as áreas de mineração na Amazônia, tem meios, tem alternativa, tem técnicas que podem reduzir essa concentração de mercúrio usado pelos garimpeiros. Ele só precisaria ter acesso a essas informações. Existem outras técnicas, por exemplo, para mineração, que não usa mercúrio, que é até mais eficiente, como, por exemplo, o processo de cianetação. Tem alguns grupos na Bolívia que eles têm cooperativa, que eles conseguiram reduzir a emissão de mercúrio para a atmosfera. Mas também é um pouco mais caro e requer mais conhecimento técnico, tem que controlar a concentração de oxigênio e o pH. Aí outra coisa que a gente que pode ser usado nos garimpos, é que esse mercúrio não seja despejado direto nos rios, né? Então, se a gente evitasse isso, a gente evitaria essa dispersão. Para quando a área já está minerada, o certo a gente fazer é o processo de revegetação, tá? Principalmente com essas espécies fitorremediadoras, que elas acumulam esses metais e evita a dispersão, seja por erosão, seja o processo de lixiviação. Então, o grande problema na Amazônia é que essas áreas de mineração, elas são mineradas e o quê? São deixados lá como se não houvesse um problema e aquilo são erodidos toneladas e toneladas de sedimentos diariamente são depositadas. Por isso que os teores de mercúrio, mesmo em áreas sem influência de garimpo, elas são muito altas. Porque você tem a dispersão do mercúrio via atmosférica, via deposição, né? Processo de amalgamação, perde esse mercúrio a elementar para a atmosfera. Parte desse mercúrio fica nos sedimentos. Aí vem todo esse período chuvoso, essa bacia amazônica toda do jeito que ela é. Acontece o quê? A dispersão desses contaminantes. Vem toda essa precipitação, vem a deposição desse mercúrio que está na atmosfera. Né? Alguns estudos têm mostrado que, por exemplo, uma alimentação rica em arsênio tem reduzido a absorção de mercúrio.
porque o arsênio ele complexa esse mercúrio, forma uma molécula de alto peso molecular, assim, resumidamente, e evita essa absorção. Perfeito. Alimentação rica em arsênio. Então, se nós consumirmos arsênio, a gente vai diminuir a Arsênio absorção não, de mercúrio. selênio. 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 Ah, tá, selênio. Tô anotando aqui, Porque né? arsênio, só para esclarecer, arsênio está entre os elementos mais tóxicos que a gente tem, tá, Ah, gente? então tá. Então, essa alimentação poderia equilibrar. Então, se a gente não tem como controlar na fonte focal e a gente gosta de comer o pescado e não tem como controlar também saber, então a gente pode equilibrar uma alimentação para tentar diminuir essa absorção de mercúrio. Certo? Exatamente. Além das notificações. Acho que é importante a gente falar também aqui que existe muito garimpo clandestino aqui na Amazônia. Então, assim, não tem como controlar toda essa situação da contaminação por mercúrio em função disso, porque às vezes até se faz uma pesquisa em um lugar que acha que não se tem garimpo, mas se tem garimpo lá, e aí lá está a contaminação por mercúrio, né? Bom, Tem, rapidinho, Amanda, só completando isso aí, tem algumas pesquisas feitas pessoal de Araraquara, em São Paulo, em relação a povos indígenas aqui na Amazônia. Então, povos indígenas que estão distantes de área de influência da mineração, ou seja, que não tem mineração dentro do seu território, eles apresentaram altos teores de mercúrio em cabelo. Aí isso é uma coisa muito preocupante. Então, assim, fora da área de influência, não tem garimpo próximo daquela região onde eles vivem. Mas a análise de sangue e de cabelo conseguiram encontrar teores elevadíssimos de arsênio nesses grupos que vivem isolados. tá certo. Tu quer falar um pouquinho sobre o teu estudo do doutorado, assim? Só dar uma resumidinha pra gente, 5 minutinhos, pra gente poder encerrar? Sim. Então, a minha tese de doutorado eu desenvolvi na região de Serra Pelada, né, que é considerado o maior garimpo a céu aberto do mundo. Então, Serra Pelada teve aquele surgimento nos anos 80 e no início da década de 80 teve todo aquele surgimento. Chegou, alguns estudos falam, mais de 80 mil garimpeiros, né, vindo de todas as regiões do Brasil, foi para lá. Final dos anos 80, aí o governo federal, por N questões, muitos estudos indicam, com muito mais política do que técnica, resolveu fechar o garimpo, mas as pessoas não saíram de lá. Então, Serra Pelada é uma vila que hoje tem mais de 6 mil indivíduos vivendo lá. E mesmo cessando aquela atividade, né, durante todo aquele processo de exploração, a gente sabe, quando fala de Serra Pelada, tem logo aquela imagem aquele buraco imenso, aquela cava imensa, que chega a ter mais de 120 metros de profundidade. Então, você imagina que eles tiraram, no início dos anos 80, cavaram 120 metros de profundidade, em uma área de 300 por 400 mais ou menos, e todo aquele material que eles cavavam para extrair o ouro, eles foram colocando no entorno daquela cava, no entorno, formando extensas áreas de resíduos, né, de estéreo, de rejeito de mineração. Então a gente fez um estudo lá para a gente saber qual era a dinâmica de contaminação naquela área e se haveria. Porque quando a gente fala de garimpo artesanal na Amazônia, a gente tem um foco muito grande no mercúrio, mas a gente pouco conhece a dinâmica dos outros metais que estariam associados na rocha junto com o ouro. Aí, por exemplo, ele tirou o ouro, que era o elemento de interesse dele, mas todos os outros elementos que estavam lá, o que acontece com eles? São resíduos da mineração, né? Lá a gente vai ter o quê? A gente viu que em Serra Pelada a gente tem teores elevadíssimos de chumbo, teores elevadíssimos de arsênio e teores elevadíssimos de bário. Só para a gente ter uma noção, teve pontos em torno daquela cava já abandonada que a gente encontrou mais de 20 mil miligramas de bário. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, ele fala que acima de 150 a gente já deve ter preocupação. Então, imagina, 150 para 20 mil miligramas de bário, né? E bário é um elemento tóxico que não tem função biológica nenhuma. Ele é simplesmente carcinogênico. E esses elementos estão lá naquela cava que dá acesso ao Rio Sereno, né? Toda a pilha de estéreo lá, eles foram, ao longo do processo de exploração, depositados ao longo do Rio Sereno. Então, o Rio Sereno é um rio extremamente assoreado, e o Rio Sereno é afluente do Tacaiunas, que é afluente do Rio Tocantins. É só para a gente ter uma noção que essas altas concentrações desses metais estão em contato com toda essa bacia hidrográfica.
Então, a gente fez um estudo lá para avaliar os teores de metais pesados encontrados, além de mercúrio. Na realidade, eu não trabalhei com mercúrio, eu queria ver esses outros elementos químicos. A gente fez um estudo avaliando o solo, a água, o sedimento, analisando o solo dos quintais agroflorestais, porque aquelas pessoas elas comem frutas, legumes produzidos em seus quintais, e se esse solo estiver contaminado, como lá algumas áreas apresentaram contaminação, isso traz um efeito, um risco à saúde humana. Tá? E aí depois eu vi assim, analisei, por exemplo, 11 elementos, e existe pela IUSEP um cálculo falando risco à saúde humana da absorção de vários metais simultaneamente. Então, esse era o meu objetivo, saber quais eram os elementos que tinham lá, se esses elementos associados estariam trazendo alto risco para aquela população, levando em consideração as vias de ingestão pelo solo, pela água. Então, analisei essa parte do risco à saúde humana e também eu testei alguns resíduos orgânicos como estratégia de revegetação daquelas pilhas de rejeito. Então, eu testei resíduos do caroço do açaí, tegumento da castanha, o biocarvão do ouriço da castanha e a borra de café, para ver se poderiam ser usadas como estratégia de remediação daquelas pilhas de rejeito que estão lá ocupando 10 metros de altura, do mais de 30 anos sendo erodido, e colocando toda essa carga de sedimentos no Rio Sereno, que chega ao Itacaiúna, que chega ao Rio Tocantins. Tá? E aí a gente encontrou lá teores elevadíssimos de bários e de chumbo, inclusive chumbo nas olerícolas, que são produzidas lá e comercializadas nos municípios vizinhos. Expondo a população, né? No caso. Demais. Muito interessante. Depois eu quero ler a sua tese, viu, Edna, para a gente poder trazer esses elementos aqui para as atividades das disciplinas que a gente desenvolve. Tem uma última pergunta aqui da Alessandra, que é sobre o pescado da piscicultura. Se você acha que também está vulnerável à contaminação por metais pesados. Se você tem alguma leitura, algum conhecimento sobre isso. Olha, aí tudo depende da fonte de alimentação, né? Porque eles acumulam. Então, se tu tem uma alimentação exagerada e a acumulação, pode ter. No caso da piscicultura, a gente tem que ter uma atenção, não só o grupo que a gente chama dos metais pesados, né? Mas esses efluentes que vêm da piscicultura, a geração, a questão do nitrato e do fosfato, que pode levar ao processo de eutrofização. Então, a gente tem uma outra dinâmica da piscicultura que vai além dos metais pesados, que a maior preocupação dele é esse grupo do nitrato, que esse nitrato ele também apresenta um efeito tóxico ao metabolismo humano. Né? Então, como é tratado esse efluente da piscicultura? Isso é uma coisa muito preocupante que a gente tem em parceria com a professora Érica lá de Capanema. A gente tem tentado desenvolver algum biosolvente que possa trabalhar como remediação ou tratamento, melhor dizendo, desses efluentes da piscicultura, que vai muito além dos metais pesados. Uma preocupação daí é a questão do nitrato, né? Entendi. Bom, é isso mesmo. Acho que a gente tocou de muitos pontos importantes aqui para o processo de formação do pessoal que está assistindo aí. Eu conheço alguns, outros são teus alunos, né? A gente tocou na questão da agricultura residual, que a gente traz bastante na sala de aula, a desmistificação da questão do resíduo ser apenas um resíduo urbano e a importância da agricultura também para a geração de um resíduo que não é só a embalagem de agrotóxico, né? Existe muita coisa sendo gerada no contexto rural e que precisa ser controlado e principalmente em função do excesso de uso, da falta de controle, e aí a gente tem a profissão também, a importância do profissional que atua no meio rural no controle, no monitoramento do uso desses insumos, para não gerar esse resíduo e essa contaminação. A gente tocou aí na questão da importância de se prestar atenção da fonte da nossa alimentação, do que estamos comendo, aonde isso é produzido, e eu acho que isso leva um pouco também para a pergunta da Alessandra, né? Porque o peixe da piscicultura, ele come ração, então depende muito do que é produzida essa ração, onde é produzida essa ração, porque pode estar vindo um material ali. E a gente não tem controle disso, né? Poucos produtores vão se preocupar de onde que está sendo produzido a planta que está produzindo a ração.
Então, isso é algo que a gente tem que abrir a mente e assumir que a gente não tem controle sobre isso também. A importância também de se ter cuidado com os resíduos de construção civil e o seu potencial de contaminação por metais pesados, principalmente na questão das tinturas, né? E também dos resíduos domiciliares. Então, acho que você contribuiu bastante hoje para a nossa discussão aqui. E o intuito dessa live aqui foi a gente trazer um pouco de conteúdo nesse momento tão conturbado que a gente vive, né? Aliviar um pouco da nossa mente sobre tudo que está acontecendo. Acho que é um momento de reclusão para todos nós, de recolhimento, e para a gente poder também pensar um pouco em outras coisas, em outras problemáticas. Então, só tenho a agradecer, Edna, foi maravilhoso. Eu aprendi muito contigo hoje. Acho que a galera que está online aí também aprendeu bastante. E fico muito feliz de você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente um pouco essa manhã. Eu que agradeço o convite, Amanda. Então, essa é a minha área de atuação, né? Eu trabalho muito com essa parte da química ambiental relacionada à parte de solos, à parte de poluição. E aí eu estou disponível para qualquer debate que a gente tiver e você precisar. Só entrar em contato. Tá bom, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada por estar aí também. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Vamos fazer outras. Tchau.